Olá, rezando a palavra, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Aqui estamos mais uma vez para pedir ao bom Deus que continue a falar conosco. Querido irmão, querida irmã, nós lembramos que estamos na última semana do Tempo Comum, 34ª semana, e como já marquei inclusive por aqui, o Evangelho desde o domingo marca alguns elementos importantes, a nossa história de vida, como vivemos a nossa fé e, óbvio, como temática central, a manifestação de Jesus como Rei, que nós o encontraremos, Ele que vem ao nosso encontro. Por isso, essa semana você pode observar que o Evangelho nos coloca dentro da particularidade deste mistério salvífico, que mais uma vez reforço, não se separa e não se anula a profunda unidade entre fé e vida, entre aquilo que nós vivemos aqui e o que nós esperamos na eternidade. O texto bíblico que hoje nós proclamamos, Lucas capítulo 21, versículos do 20 ao 28, isso mesmo, nós continuamos no capítulo 21 de Lucas, versículos do 20 ao 28. Antes de proclamar esse texto bíblico, uma informação importante, que sempre falamos, mas nunca é demais nós recordarmos e reafirmarmos. O texto bíblico, ele não tem a intenção de ser uma narrativa detalhada da história. Ele utiliza de elementos históricos para falar de uma experiência de fé. Inclusive, volto a falar disso porque o texto bíblico de hoje, escrito por Lucas, traz algumas diferenças, algumas particularidades que Marcos e Mateus não trazem. Falará o texto bíblico que nós proclamamos hoje, fala da destruição de Jerusalém. Provavelmente, quando o texto foi escrito, Jerusalém já tinha sofrido uma invasão e boa parte de Jerusalém já teria sido destruída na ocasião que Lucas faz essa narrativa. Portanto, digo isso para a gente ler o Evangelho não como se Jesus estivesse fazendo uma previsão de futuro, não. Como já falamos também, na nossa fé, essa compreensão de previsão de futuro não existe. Não acreditamos nisso. O que se tem é uma leitura profética diante dos acontecimentos. Dito esta grande introdução, vamos ao texto bíblico. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Querido irmão, eu faço até uma pergunta para você. Qual a imagem que você tem do encontro definitivo do Senhor? Quais são as imagens, as reflexões que você carrega ou que você faz quando nós nos referimos, por exemplo, do fim dos tempos, do fim do mundo, coisa que se diz tantas vezes e de tantas maneiras equivocadas? Faço essa pergunta porque o Evangelho, a partir de hoje, nos abre uma porta muito bonita que aqui partilho com você as reflexões da própria igreja por meio do missal cotidiano. Então, vem comigo fazer essa reflexão para você tomar a Deus
confirmar aquilo que você já pensava ou refazer as imagens equivocadas, ainda um pouco, podemos dizer, infantis da nossa fé, ou que nós não tivemos, óbvio, a oportunidade de amadurecer. Por isso aqui estamos. Veja só. Jesus inaugura na terra o reino de Deus, identifica o fim de um mundo com sua vinda entre nós, que provoca um grito de alegria e está próximo à libertação. A aparição majestosa do Senhor no fim dos tempos, olha que coisa bonita, essa aparição, essa salvação e libertação definitiva para os homens. E aí outra informação importante, o fim do mundo para os cristãos é, portanto, o momento do encontro pessoal com o Senhor glorioso. Olha que coisa rica, às vezes a gente imagina o fim da nossa história de maneira tão trágica, mas para os cristãos, essa é a primeira parte, para os cristãos, este momento é, portanto, o momento do encontro pessoal com o Senhor glorioso, o ato que conclui a história da salvação dos homens, a redenção definitiva. Então, Jesus voltará, mostrar-se-á a cada um de nós, como nós podemos vê-lo e poderemos vê-lo face a face. E isso realmente me encanta, me alegra, porque imaginar que nós poderemos ver o Senhor face a face. Aí vem algo não menos importante e muito sério. Se o tivermos procurado como o nosso amigo, encontrá-lo-emos com alegria e confiança. Se, porém, o tivermos ignorado, descurado, temido, desprezado, em sua pessoa nos irmãos, o encontro será de medo e de dor. Exato, é aquilo que nós rezamos no domingo, na solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo. Se a tua vida foi marcada por essa experiência profunda de amor, de encontro com o Senhor, de vivência daquilo que Ele pede, será um encontro de alegria e de amor, de festa. Agora, se a tua história, se a minha história for marcada pelo desprezo de Jesus na pessoa do próprio irmão, este encontro será de medo e de dor. Salvação ou condenação? Ruína ou libertação? Desespero ou felicidade? E aí, diante dessas possibilidades tão distintas, afirmo para você, a escolha faça agora, no tempo, com toda a nossa vida. Portanto, qual decisão que você toma hoje? Paz e bem para você e até amanhã, se Deus quiser.